Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus já esteja com cada um de nós neste momento, meus irmãos. Vamos agora aqui estar realizando o nosso culto matinal, meus amados. Nós precisamos buscar o nosso Deus em primeiro lugar, conforme Mateus 6,33. Buscai, pois, a Deus em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. A comida, a bebida, a vestimenta, a família, o trabalho, tudo isso vem depois, meus irmãos. Vamos aqui orar ao nosso Deus, meus amados. A gente vai se ajoelhar novamente para que a gente possa, meus irmãos, porque a gente já tinha se ajoelhado, Mas aí, meus irmãos, vamos agora se ajoelhar de novo para a gente pedir a orientação do Espírito Santo de Deus, porque a gente tem que sempre, quando a gente for iniciar palavras, louvores, a gente tem que orar, meus irmãos. A gente sempre tem que colocar o nosso joelho no chão. Então vamos orar. Quem é que vai fazer a oração inicial? Elaine pode fazer a oração inicial. Oração pequena, viu? Porque já tá. Essa aqui estuda, meus irmãos. Essa aqui estuda bem cedo. Ela estuda aqui na escola. Essa aqui estuda à tarde. Mas essa aqui ainda vai para aula. Então a gente vai correr aqui no tempo. Oração pequena. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Abençoe os hinos por mim. Abençoe nós por muitos hinos e por muita palavra. Nos ajuda a ser obedientes a ti. Nos ajuda a não pecar contra ti. Não desobedecendo os teus mandamentos, porque os teus mandamentos é santo, justo e bom. E o Senhor é bom com cada um de nós, mas o Senhor é de justiça. Nos ajuda a ser obedientes, servindo a tua vontade, não servindo a vontade do mundo, porque quer nos derrubar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora louvar os hinos, Vamos louvar 2 hinos. No caso do tempo, meus irmãos, eu não vou louvar 3 hinos. Hoje, a gente vai ter que ter uma mensagem mais rápida, porque já está bem pertinho das 7 horas, meus irmãos. Vamos lá, é o 61, A gente vai começar aqui. Vamos começar, viu? Deu certo aí já. 61. Aqui diz, vamos lá. Ao vir a cruz, meu rude coração fica em silêncio ante tanto horror. Penso nos pregos sob suas mãos e como a sós morreu por ter me amor. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor. Olha o inário para não errar a letra. E a culpa ali Jesus pagou. Aos olhos veem as cenas tão cruéis e humildemente eu penso em seu amor. Então minha alma em muda contrição, eterna graça rende ao Salvador. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi da cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Ao ver
meditar nas dores que sofreu, eu sinto mais amor por meu Jesus. Se foi ali que seu perdão me deu, feliz eu sou e grata ao ver a cruz. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte Tão tão cruel, cruel, e a culpa ali Jesus pagou. Qual o próximo hino, hein? 84. Louvar eles. Vamos lá, né? A gente vai... Na verdade, a gente já deveria ir para a palavra, viu? Porque só temos 10 minutos. A gente faz o seguinte, meus irmãos. A gente vai levar só esse mesmo. E a gente vai para a palavra. Vamos para a palavra logo, né? Que só temos 10 minutos. Aí lá ainda vai para a aula, meus irmãos. Maranata. Meus irmãos, só lembrando que a família está toda completa. É porque o menino estava dando problema aqui. A gente até tentou começar esse culto antes, mas não estava dando certo não. Mas graças a Deus agora está dando certo. Mas tá aqui o garotinho, né? Ele é explosivo, meus irmãos. Ele é explosivo, ele não é fácil não. E você sabe que a serva do Senhor fala, meus irmãos, que a gente tem que ter reverência. Criança pequena, meus irmãos, não é pra gente deixar passar pra lá e pra cá, não. Isso aqui até na igreja, meus irmãos, tem acontecido. Muitas famílias levam seus filhos, os filhos tudo irreverente. O menino fica correndo na igreja pra lá e pra cá. Meus irmãos, o Espírito Santo não habita no lugar onde está tendo esse tipo de confusão, não. Então a gente tem que se policiar, o nosso culto tem que ser um culto reverente e não pode ter brincadeira de criança pra lá e pra cá, não. Isso é totalmente errado. Nós temos que controlar os nossos filhos aqui, ó, sentadinhos. Certo, meus irmãos? Então, a gente até tentou começar esse culto antes, mas aí não deu certo, o menino ficou pra lá e pra cá. Não, a gente reiniciou o culto, tudo direitinho, tudo consagrado a Deus. Porque para Deus, meus irmãos, tem que ser feito com ordem e com decência. Então agora vamos abrir nossa palavra. Hoje a nossa meditação, que dá até hoje, meus filhos? Hein, Roberto, qual é a data de hoje? 9 de junho. Ela não tem voz não, meus irmãos. Nessa hora ela não tem voz, ela não tem língua. Tem gente que é assim, né? Quando tá sendo filmado, nem tem voz e nem tem face. É igual Deus, né? Não aparece. 9 de julho. Sob a ameaça... Julho? É junho, né? É. 9 de junho. Amanhã vai ser 10. Amém. Olha aí, ó. 9 de junho. Falso reavivamento. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 8 e 9. Ligeirinho aí, vamos lá. Ligeirinho, quem é que vai ver? Ó, quem é que vai ler? Vocês têm que lembrar o Novo Testamento. Ela cita o Novo Testamento para os irmãos que estão em casa. Mateus, Marcos, Lucas e João. Sem cantar, né? Negócio de musiquinha não. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos. Romanos, primeira e segunda Coríntios. Primeira e segunda. É assim, meus irmãos, ó, quando é para brincar aqui e bagunçar, elas gritam, fala bem alto, mas quando é para falar diante do povo de Deus as verdades, ó, cadê a voz dessas meninas? Eu quero ver aquela Elaine que grita aqui dentro de casa que destrói tudo. Que tem até aquela profecia que diz assim, ó, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Essas meninas aqui é como se fossem esses 3 meninos. É como se fossem os 3 trovões. É pá, pá, a casa se espedaça todinha. Vamos lá, vamos tentar de novo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. 1ª e 2ª Tessalonicenses. 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus.
Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª e 3ª João, Judas e Apocalipse. Tá vendo, meus irmãos? Elas sabem. Agora melhorou, né? Ficou um coral bonito aí. Agora sim. Agora a gente pode abrir a nossa Bíblia aqui, hein? Tá aberto aí? Quem é que vai ler o texto? Pode ler em voz alta. Certo? É para ler em voz alta, não é para ter medo de falar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 8 e 9. Vamos lá, para a gente meditar aqui. Então, será, de fato, revelado o único a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vida. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira. Aqui diz, meus irmãos, olha aí, ó. Então será revelado o iníquo. Tá vendo, meus irmãos? Será revelado quem? O iníquo. Quem é o iníquo, meus irmãos? O iníquo é o ímpio, né? Mas aqui, esse iníquo aqui na profecia, quem é? É o anticristo. E quem é o anticristo, hein? O papado. O papado. A Igreja Católica Apostólica Romana. Esse iníquo que está aparecendo aqui, ó. Então será revelado a Igreja Católica Apostólica Romana. E aqui diz, ó. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Que vinda? A segunda vinda de Jesus. Neném não pode ficar entrançando no meio da câmera. É falta de reverência, neném. Não pode, viu? Papai não aceita isso e o Papai do Céu também não aceita isso. Vai ficar quietinho. Então, meus irmãos, na segunda vinda de Jesus, o que vai acontecer? O papado será destruído. Aqui diz, ora, o aparecimento do iníquo, ou seja, do filho da perdição, do homem do pecado, daquela mesma besta que emerge do mar, daquela mesma prostituta que está sentada sobre muitas águas. Aqui diz que o aparecimento deste poder é segundo a ação de Satanás. Quem é que está por trás do papado? De acordo com a Bíblia? Que eu acabei de ler? Não, ó. É segundo a ação de Satanás. Satanás está por trás do papado. Lembre-se, meus irmãos, aqui nós não estamos falando de pessoas. Estamos falando de um sistema que se levantou para pisar nos mandamentos de Deus. E aqui diz, ó, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Olha o que a serva do Senhor nos diz aqui na primeira citação. Talvez eu só consiga ler a primeira, meus irmãos. Ela diz o seguinte. Na segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo escreveu sobre a atuação especial. Ela diz, ó. Paulo escreveu sobre a atuação especial de Satanás através do espiritismo. O espiritismo, meus irmãos, eles prega. O que é que o espiritismo ele prega? Ele prega a imortalidade da alma. Ou seja, quando uma pessoa morre, ela continua viva. Na verdade, ela não morre. E hoje muitas igrejas pregam o espiritismo, de alguma forma. Ou quando a pessoa morre, já vai direto para o céu, ou direto para um lago de fogo que ainda não existe. Então, dessa forma, a pessoa, na verdade, ela não morre. Ela ainda continua viva, continua consciente. Mas, de acordo com a palavra de Deus, meus irmãos, se você abrir sua Bíblia depois em Salmos 39:13, a Bíblia deixa muito claro de que quando uma pessoa morre, Elaine, preste atenção agora, quando uma pessoa morre, ela deixa de existir. Por quê? Você se lembra que o homem, lá em Gênesis, capítulo 2, o versículo 7, fala que o homem, Robélia, ele foi feito do quê? Do pó da terra, meus irmãos, do pó da terra. O primeiro homem era um boneco de barro. Um boneco de barro, ele pode falar? Um boneco de barro, ele fala, meus irmãos? Eloísa, um boneco de barro, ele vê? Ele ouve? Ele pensa? Ele tem consciência? Ele não tem consciência, porque ele é só pó. É um boneco inerte. Não tem vida, né? Tem vida? Não. É um boneco de barro. Agora, a Bíblia diz, meus irmãos, que quando Jesus soprou nas narinas do boneco o sopro de vida, aquele boneco se tornou um homem de verdade. Passou a falar, passou a ver, Roberto, passou a ouvir.
Interessante, né? Misericórdia, né, meus irmãos? Um avião passando uma hora dessa, meus irmãos, é pra misericórdia. Mas vamos lá. Então, meus amados, um boneco de barro não pensa, meus irmãos. A Bíblia diz assim, ó. Não é hora de zoada, não. A Bíblia fala assim, meus irmãos, Gênesis 3,19. Tu és pó, Adão, e ao pó tornarás. Tu foste feito da terra, e para a terra tu voltarás. Interessante. Antes de Adão, antes de Deus, né, soprar nas narinas o fôlego lá, de vida, nas narinas de Adão, Adão era o quê? Um boneco de barro, o quê, Roberto? Sem vida. Era um boneco de terra. E o que Deus fala? Que depois que Adão morresse, ele iria para onde? Ele voltaria a ser um boneco de barro de novo, sem vida. Deixaria de existir. Tá vendo, meus irmãos? Quando a pessoa morre, ela volta a ser um boneco de barro de novo, meus irmãos. É isso que a Bíblia diz. Agora ela fala assim, ó, que o diabo, ele vai atuar no tempo do fim com esse espiritismo. E ela diz mais, ó, como um acontecimento que ocorreria imediatamente antes do segundo advento de Cristo. Então Satanás, ele começaria, Roberto, a colocar o espiritismo em todas as religiões. Ora, gente, até mesmo dentro da própria igreja adventista do sétimo dia, que é a igreja que prega contra a imortalidade da alma, já tem sido introduzidas dentro das nossas próprias instituições, faculdades, meditações. O pessoal fica meditando aquelas yoga dentro da igreja, Roberto, tipo yoga. E sabe o que é aquilo ali, meus amigos? Espiritismo. Imortalidade da alma disfarçada dentro do adventismo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós, tendo a verdade, o diabo está conseguindo introduzir dentro do povo de Deus até mesmo a imortalidade da alma, que a gente não tem que ter muito cuidado para não cair nessas falsas doutrinas. E muitas coisas mais. Até mesmo domingo, meus irmãos. Você sabe qual é a principal igreja hoje que está à frente para a imposição, meus irmãos, da falsa liberdade religiosa, meus irmãos? Você sabe qual é a igreja, meu amado ouvinte? É a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Lembre-se, meus irmãos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja do Senhor, é a igreja da profecia. Eles são os 144 mil, mas os 144 mil não são os 22 milhões de adventistas como nós temos hoje. Os adventistas do sétimo dia, meus irmãos, eles são os 144 mil da profecia. Eles são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Né, Roberto? Preste atenção, Roberto, agora. Apocalipse 14, 6 a 12 fala das 3 mensagens angélicas que eles vão ter que pregar. Então não tenha dúvida, meus irmãos. A igreja adventista do sétimo dia é a igreja do Senhor. Ela não é Babilônia, mas preste atenção agora para que você possa entender. Existe um grupo enorme dentro da igreja que fica em cima do muro. E esse grupo é chamado de Laodiceia. Existem 2 grupos dentro da igreja do Senhor hoje. A igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia são os 144 mil que permanecem de pé, guardando os mandamentos. E a igreja de Laodiceia é ela que está se unindo com o papado dentro da nossa própria igreja, meus irmãos. Líderes dentro da nossa própria igreja, povo de Deus. Como Ganone Diop, representando a igreja como instituição, apertando a mão do Papa. Tem até essa imagem. O pastor Ganone Diop apertando a mão do Papa. Mas, meus irmãos, não precisa se escandalizar com isso. A igreja de Laodiceia ela fica em cima do muro. Nem toma uma posição firme ao lado de Deus e nem ao lado da verdade. Então você vai encontrar muitas abominações. Irmãos colocando cruz em forma de M dentro da igreja. Muitas coisas estranhas. Pessoas usando roupa. Então, a imortalidade da alma está sendo introduzida aos poucos, até mesmo dentro do povo de Deus. E é interessante que a principal igreja que está à frente para a imposição da falsa liberdade religiosa é a igreja adventista do sétimo dia. Mas quem está fazendo isso? Não é os 144 mil. É a igreja de Laodiceia. É essa igreja que a gente não pode fazer parte dentro da própria igreja militante. Nós temos sim que fazer parte da igreja adventista do sétimo dia. Nunca sair dela, meus irmãos. Mas nós temos que se procurar se juntar com os 144 mil. Porque esses não vão se unir com política.
Esses não vão deixar que o espiritismo entre. E você sabia, meus irmãos, que é por meio da falsa liberdade religiosa que vai ser imposto a lei dominical? É por isso que a serva do Senhor, Ellen G. White, nos diz que os maiores perseguidores do povo de Deus no tempo do fim serão adventistas do sétimo dia. Então, que essa palavra possa ficar para nós hoje. E lembrando, meus irmãos, o objetivo aqui desse culto, desse vídeo, dessa mensagem, não é tirar você da igreja adventista, meus irmãos. Pelo contrário, vamos para a igreja adventista. E a igreja do Senhor, meus irmãos, não tem uma oitava igreja. Ela não é Babilônia. Infelizmente, a maioria das pessoas é que estão trazendo o mundo para dentro da igreja do Senhor. Mas lembre-se, permaneça nela até o final. Esta, Elaine, se sente? Não terminou o culto, não. Essa é a igreja, meus irmãos, que tem a Bíblia e o espírito de profecia. Não existe outra. Então, que Deus possa nos abençoar. E para concluir a citação, ela diz assim, ó. Ela fala assim, ó. Falando da segunda vinda de Jesus, o apóstolo dá a entender que ela ocorrerá depois que Satanás se manifestar, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Patriarcas e Profeta, página 686. Que esta palavra possa estar no nosso coração. E mais uma vez eu recomendo, meus amados, adquira esta meditação. Hoje tem várias meditações lá na casa, né? Meditação da mulher, meditação não sei o quê. Mas e as meditações de Ellen G. White, meus irmãos, que está sendo abandonada? Ninguém fala mais? Adquira a sua meditação Maranata, meus amados. Meditação maravilhosa para o tempo do fim. Meditação baseada somente nos escritos de Ellen G. White. Amém? Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração aqui rápida, meus irmãos. Olha aí, meus irmãos, que bênção. A chuva que o Senhor manda para cá no de nós. A gente vai ter que ir de quarto dia. Hora de orar, meus irmãos. Hora de orar. Vamos lá, vamos orar, porque eu vou encerrar o vídeo. O vídeo para não ficar muito longo. Aqui vai fazer a oração final e curta, meus irmãos. Muito curta, certo, meus irmãos? Porque essa aqui já está atrasada, meus irmãos. Ora, faça a oração por ti. Alimento espiritual, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nos ajuda a ser obedientes a ti todos os dias. Em nome de Jesus. Perdoa os pecados de cada um de nós. Abençoa a minha família, abençoa os meus vizinhos, abençoa os irmãos da igreja e a igreja local. Nos ajuda a não pecar contra ti, seguindo os teus caminhos, porque os teus caminhos são santos, puros e bons. Amém, louvado seja Deus. Jesus, amém. Amém. Né? Vamos agora citar a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com cada um de nós. E que todos possam dizer 3 vezes. Amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Vou pegar meu mochila. Olha o Ângelo aí, meus irmãos, saindo na filmagem aí, ó. A bênção de Deus aí.